Boa noite. Sexta-feira, 12 de março, estamos dando continuidade ao Pulse, né? Pulse Capacitação, pulsionando a capacitação para líderes jovens, pulsionando a capacitação para novos líderes que desejam, né, se aperfeiçoar, que desejam buscar conhecimento em diversos assuntos, né, de essencial na vida de um líder. E o Pulse serão 13 disciplinas, né? E nós estamos preparando, convidamos boas pessoas, bons irmãos, boas referências para estar compartilhando conhecimento, para estar, então, conosco aqui. E hoje, dando continuidade ao Pulse, nós, né, agendamos lives ao vivo com nossos docentes do Pulse aí, que vão compartilhar conhecimento, e hoje vai estar conosco o irmão Newton, da Igreja Batista Betânia, tem uma vasta experiência em relação a essa questão de ação social. Ele mantém, juntamente com a Igreja Batista Betânia, mantém o Instituto Casa Viva desde 2009, trabalha com criança, trabalha com jovens e trabalha com a terceira idade. Então, é um instituto lá que tem uma atuação muito importante. E eu acho que toda igreja, acho que tem essa capacidade, né, de ser relevante na comunidade em que está inserido. Então, o irmão Newton vai nos ajudar, né, como a gente possa identificar algumas deficiências, identificar algumas carências da nossa comunidade, como Ministério de Juventude, como a gente pode atuar, né, sendo bênção para a nossa comunidade. Eu não vou estender muito, para a gente dar espaço para o irmão Newton ficar à vontade para compartilhar conhecimento, mas desde já eu quero agradecer a todos os docentes que aceitaram participar conosco. Como eu disse, são 13 disciplinas, então são 13 irmãos que, mesmo ocupados, mesmo cheios de trabalho, cheios de tarefas a serem realizadas, cheios de projetos pessoais, ainda aceitaram esse desafio de estar conosco, trabalhando, atuando no Pulse. Eu quero agradecer esses irmãos, que Deus continue fortalecendo eles, que Deus continue abençoando-os, e são irmãos que sempre estão dispostos a servir. Então, eu sou grato por isso, por me aproveitar dessa disposição desses irmãos que estão dispostos a servir. Quero agradecer o pastor Rodrigo Zambrotti, que tem nos ajudado tremendamente. Eu acho que quando a gente, né, pensou no Pulse, compartilhei com ele, ele abraçou a ideia e tem nos ajudado desde o início. Então, a plataforma EBAD, o desenvolvimento do pastor Rodrigo Zambrotti, então a gente tem aproveitado a plataforma para estar incluindo as videoaulas do Pulse. O pastor Rodrigo Zambrotti tem nos ajudado na edição dos vídeos e também na criação das artes. Então, também, pastor Rodrigo Zambrotti, muito obrigado por seu apoio aí no projeto Pulse. Que o projeto Pulse, como a gente idealizou, que deveria ser grátis, online, para que possa atingir o maior número de pessoas. Então, se você está assistindo o Pulse, as aulas do Pulse, gostou, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com outros líderes, né, para estar conhecendo o Pulse. Então, eu vou estar orando para estar dando a palavra ao irmão Newton, mas a minha oração será em Romanos, capítulo 12, do 9, que diz assim, Romanos 12, essa vai ser a minha oração para, então, passar a palavra para o irmão Newton. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos. Em sua necessidade, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegrem, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos,
mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Nunca se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em nome de Jesus. Amém. Mano Newton, está com você, tá bom? Fica à vontade aí. Maravilha, beleza. Bom, quero começar agradecendo ao Leandro essa possibilidade. Eu costumo dizer algumas pessoas pontes, e o Leandro é essa pessoa ponte que une possibilidades, une corações, une propósito, e o mundo precisa de pessoas como você, Leandro, que faz essa ponte entre necessidade, viabilidade. Então, eu fico muito agradecido por participar disso. Bom, eu me chamo Newton Júnior, eu tenho 38 anos, eu sou casado há 12 com a Anne, eu sou o pai do Pedro, um espoleta de 8 anos, e da Malu, que está por vir daqui a 2 meses. Então, esse é quem eu sou. Eu faço parte da Igreja Batista Betânia, localizada na Zona Oeste, em Sulacap, a igreja onde o querido pastor Neil Barreto é o nosso pastor-presidente. E lá eu estou há 5 anos como líder de juventude. E há 1 ano eu faço parte do Instituto Casa Viva, que é uma ONG gerida, criada pela igreja para atender a comunidade ali do entorno. Então, eu estou como gestor desse braço social da nossa igreja. E o Leandro me fez o convite para falar sobre juventude e ações sociais, sobre esse desafio das questões sociais no nosso entorno, como a igreja se mobiliza, igreja é resposta para isso, igreja foi feita para isso, enfim. Eu estou aqui para bater esse papo com vocês e certamente eu espero colaborar, eu espero trazer para você um incômodo santo e que você saia, depois de ouvir essa live, essa aula, com o coração aquecido e a cabeça fervendo para poder servir aqueles que o cercam, aqueles que cercam você, aqueles que atravessam o seu caminho. Bom, eu sou formado em pedagogia empresarial, cursei teologia também e tenho uma pós-graduação em gestão do conhecimento. Essa é meio que a minha formação acadêmica. E tenho atuado servindo a minha juventude, servindo a minha comunidade. Eu quero trazer para vocês esse bate-papo ancorado num livro, um livro absurdamente necessário, um livro absurdamente maravilhoso. É aquele livro de prateleira, você precisa adquirir, ter esse livro, que é o livro do Tim Keller, que é Igreja Centrada. Esse livro aqui é absurdamente fantástico, e eu vou me utilizar da divisão desse livro para conduzir o nosso bate-papo. O livro ele está estruturado em 3 grandes temas. Ele está estruturado no tema evangelho, no tema cidade / cultura, e no tema movimento, que seria o movimento da igreja. Então, eu vou usar esses 3 temas como 3 capítulos, 3 tópicos desse nosso bate-papo e da nossa aula. Por último, eu vou trazer muita referência para vocês sobre
lugares, sites, enfim, tudo isso vai estar disponível na descrição desse vídeo. Certamente a equipe técnica vai colocar todos os links para vocês, depois dessa aula, procurarem, pesquisarem, irem mais a fundo e se aprofundar sobre esse tema tão importante para a igreja, seja do passado, do presente e da igreja que está por vir. Bom, eu quero começar falando sobre o Evangelho, esse primeiro título do livro, e dizer que quando a gente trabalha na área social, a gente trabalha com as demandas sociais, com ações sociais, com as demandas que encostam na gente no chão da vida, no dia a dia, a gente precisa ter muito claro que o motivo, o início, o start, o gerador, o causador disso tudo, não é o necessitado, e sim aquele que nos resgatou para ir ao encontro do necessitado. Então, a causa principal é Jesus. Tudo é Jesus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que tudo começa e termina em Jesus. Então, nós não podemos ter o objetivo, nós não podemos ter a nossa impulsão na necessidade. Nós estamos na direção da necessidade do necessitado. Por que que nós estamos na direção? Porque o Evangelho nos alcançou. Porque nós fomos salvos, porque na nossa condição pecadora foi redimida por Jesus. E por causa disso, nós nos colocamos à disposição para servir, para salgar, para iluminar, para fazer visível esse reino do qual nós fazemos parte. Então é muito importante a gente ter isso como um balizador, ter isso como um start para as nossas ações sociomissionais na igreja, no seu bairro, no seu estado, no seu país, nas nações. Nós precisamos sempre resgatar isso. Começa em Jesus, passa por Jesus e termina em Jesus. Eu quero ler com vocês o texto de Efésios, no capítulo 2, que vai ancorar essa minha fala inicial. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, esse texto aqui é maravilhoso, é lindo demais, porque aqui nós temos o motivo de sermos criados para as boas obras. Existe um motivo, não são as boas obras em si. Se a gente apenas coloca um foco nas boas obras, a gente
perde o vínculo e as boas obras passam a ser um fim em si mesma. Então, nós precisamos sempre resgatar qual é o motivo, ir na essência, ir na geração, ir em Jesus, ir no Evangelho, lembrar da nossa dívida, lembrar que o escrito de dívida foi rasgado, lembrar que o amor de Cristo nos constrange, lembrar que nós sabemos de onde nós fomos libertos. Nós precisamos ter essa consciência viva, e essa consciência precisa estar todos os dias na nossa memória fresca. Para quê? Para que a gente vá ao encontro do necessitado, vá ao encontro daqueles que precisam ouvir as boas novas de salvação. Quando a gente vai ler as Escrituras, nós enxergamos um Deus absurdamente amoroso, um Deus preocupado com a causa do pobre, do necessitado, da viúva, do órfão, do excluído. Esse grupo está aparecendo nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Os profetas denunciando as injustiças sociais, colocando isso em evidência cada vez mais. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Eu estou sendo aqui até um pouco chato, talvez, mas parece que a igreja esqueceu. Algumas igrejas esqueceram por que elas existem, para quem elas existem, para onde elas existem. Então, é muito importante nós termos esse resgate, que tudo começa no Evangelho. Se eu me coloco à disposição do serviço, se eu me coloco como resposta a alguma causa no mundo, é porque uma causa anterior me visitou, a causa principal, a salvação que Cristo Jesus nos proporcionou. E eu quero também trazer um texto para ancorar essa minha fala, um texto muito importante e muito potente para a gente poder delimitar aqui algumas falas minhas. Óbvio que eu não tenho todo o tempo do mundo, então eu tenho que fazer alguns recortes. Então eu quero ler com você o famoso, conhecido Pacto de Lausanne, aquele movimento que ocorreu em 1974 de forma mundial, que foi, de certa forma, um divisor de águas naquele tempo e que reverbera até hoje. Eu quero ler o item 5, onde diz da responsabilidade social cristã. Esse vai ser a nossa bússola para eu finalizar esse contexto relacionado à igreja e sua responsabilidade social. Diz assim: afirmamos que Deus é o Criador e o juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão, porque a humanidade foi feita à imagem de Deus. Toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, classe, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada e servida, e não explorada. Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas. Olha que coisa fantástica. Eles estão dizendo aqui que por muito tempo a igreja via isso de forma dicotômica. Bom, eu preciso evangelizar, ou eu evangelizo ou eu faço ação social. E eles estão trazendo aqui para a gente a importância de compreender isso de forma junta e não separada. Vamos lá, diz assim:
Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus, nem a ação social, evangelização, nem a libertação política, salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico, aqui não é um envolvimento partidário, é um envolvimento sociopolítico, são ambos parte do nosso dever cristão, pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, e do nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação. E não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Quando as pessoas recebem Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. Um texto fantástico, necessário, muito, muito importante para sempre revisitarmos. Aqui nós estamos no nascedouro, nós temos Jesus como a nossa motivação, nós temos o Evangelho como uma boa notícia para aquele que estava perdido. De posse dessa boa notícia, nós nos colocamos, através do impacto do Espírito Santo, a caminho da divulgação e da proclamação dessa boa nova. Pois bem, nós precisamos ter essa compreensão de que a proclamação não está desassociada da prática, da evidência. Nós não podemos ter uma visão dicotômica. Nossa igreja evangélica, nossa igreja aqui no Brasil, me parece que por muitos anos cultivou essa fala e esse hábito onde nós falamos, nós queremos salvar almas, não me der almas, nós queremos salvar almas, nós queremos salvar o homem. E o homem é um ser integral. O homem é um ser que tem suas necessidades psíquicas, tem as suas necessidades biológicas, tem as suas necessidades sociais, afetivas. Então, espirituais, nós precisamos compreender esse homem como um todo. E aí surge a máxima e a clássica frase: o evangelho todo para todos os homens. É o evangelho todo, ele não dá para você escolher uma parte, não dá para você pregar pela metade, não dá para você fazer só pela metade. Não dá para a gente só dar o alimento, a gente precisa proclamar aquele que nos faz dar o alimento. Não adianta a gente só proclamar aquele que quer nos dar o alimento para o outro. A gente precisa mostrar, materializar a nossa fé. É por isso que a fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, nós temos aqui um grande ponto, uma grande chave para virar a nossa compreensão. Aqui, Tiago está falando não numa oposição de fé e obras, mas sim numa oposição de fé viva e uma fé morta. Ele não está opondo fé e obras, ele está trazendo uma fé morta, é uma fé que é só um discurso, é uma fé que, como o meu pastor costuma muito dizer, é só blá, 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 é verborrágica, é uma fé que só vem do coração, passa pela boca. Uma fé viva é uma fé que começa no coração, passa pela boca e manifesta-se através
das nossas mãos. Então, esse é o ponto inicial, a gente ter essa compreensão do Evangelho. A gente pode ter a compreensão de quem Cristo é, mas a gente precisa ter essa compreensão muito clara, porque com base nessa compreensão é que nós saímos para manifestar esse reino. E se nós temos essa compreensão equivocada, se nós temos essa compreensão pela metade, deturpada, embaçada, certamente lá na frente nós teremos alguns comportamentos, algumas ações que não vão bater com a proposta original. Pois bem, então nós temos a compreensão do Evangelho, nós entendemos que o Evangelho é integral, nós entendemos que esse homem também é um ser integral, logo, eu não posso tocar apenas numa parte dele, porque o reino é amplo, o reino tem a sua multiforme graça, tem a sua multiforme variedade. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Bom, falei do Evangelho e agora eu quero trazer o segundo ponto, que é a cidade ou a cultura, cidade e cultura. Bom, nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós fomos alcançados por essa graça, nós tivemos uma nova consciência, uma nova compreensão sobre Deus, sobre nós, sobre o próximo, sobre o mundo. Então, nós somos resgatados e colocados no mundo. Jesus vai dizer que não vai tirar a gente do mundo, vai colocar a gente no mundo, justamente no mundo, para a gente manifestar isso, para a gente manifestar essas boas obras. Então, eu quero agora ler com você o item 6 do Pacto de Lausanne. Eu li o item 5 e contextualizei ele ali no Evangelho, e agora eu quero ler o item 6 para contextualizar a questão de cidade e cultura. Diz assim o texto: afirmamos que Cristo envia o seu povo redimido ao mundo, assim como o Pai o enviou. Ou seja, eu já tenho a compreensão de quem Jesus é, eu já tenho a compreensão da salvação, e agora, com essa compreensão, eu sou enviado, eu sou colocado como resposta do mundo junto com outros irmãos. Continuando. Afirmamos que Cristo envia o seu povo redimido ao mundo, assim como o Pai o enviou, e que isso requer uma penetração de igual modo profunda e sacrificial. Duas palavras importantíssimas: profundidade e sacrifício. Precisamos deixar os nossos guetos eclesiásticos e penetrar na sociedade não cristã. Na missão de serviço sacrificial da igreja, a evangelização é primordial. A evangelização mundial requer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. A igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo. Que frase marcante. A igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo. E é o agente que ele promoveu para difundir o evangelho. Mas uma igreja que pregue a cruz deve, ela própria, ser marcada pela cruz. Discurso e prática. Ela torna-se uma pedra de tropeço para a evangelização quando trai o evangelho ou quando lhe falta uma fé viva em Deus. Olha a fé viva aí. Um amor genuíno pelas pessoas ou uma honestidade escrupulosa em todas as coisas, inclusive em promoção e finanças.
A igreja é antes a comunidade do povo de Deus do que uma instituição e não pode ser identificada com qualquer cultura em particular, nem com qualquer sistema social ou político, nem com ideologias humanas. Eu vou repetir essa última frase, porque atualmente nós vivemos um período de muita polarização. Então eu vou repetir. A igreja é antes a comunidade do povo de Deus do que uma instituição, do que um CNPJ, do que um prédio. E não pode ser identificada com qualquer cultura em particular. A igreja não cabe em qualquer cultura em particular, é diminuir a igreja. Ela não cabe em qualquer sistema social, é diminuir a igreja. Ela não cabe em qualquer sistema político, nem de esquerda, nem de direita e nem de centro. Ela não cabe, é diminuir a igreja. E ela nem cabe com as ideologias humanas. Que texto fantástico, que texto potente, trazendo a missão da igreja, trazendo essa igreja comissionada por Jesus, essa igreja que sai, que vai, que parte, que não está estática, mas que está, assim como Cristo, a caminho, que está a caminho de Emaús, a caminho de Jericó, a caminho de Cafarnaum, a caminho de todos os lugares possíveis. Não é uma igreja estática, é uma igreja a caminho. Então, nós precisamos compreender que a missão não é nossa. A missão é de Deus. Isso também é algo muito sério. Existem muitas igrejas que, por não ter um embasamento lá no Evangelho, essa compreensão clara, visível da motivação, da razão, passam a fazer missões, passam a ir em missão, achando que ela é a própria base, quando, na verdade, a missão é do Pai, que envia o Filho e que envia a igreja. Então, nós, como igreja, somos privilegiados, somos convidados a se juntar a Jesus, a se juntar nessa obra de manifestação, de redenção, de tudo que envolve o reino de Deus. O meu pastor, ele tem um exemplo muito bom, um exemplo fantástico a respeito dessa compreensão de como a igreja evangélica hoje brasileira tem se compreendido. A gente bateu um papo ano passado numa das lives, das milhares de lives que surgiram, e numa das perguntas lá ele deu esse fantástico exemplo que eu compartilho aqui com vocês. Ele diz o seguinte, ele diz que existe uma partida de futebol e os times estão lá para jogar a partida de futebol. Durante uma partida de futebol, existe o intervalo. Então, no intervalo é quando as equipes vão para o vestiário e cada um recebe ali uma instrução do técnico, recebe uma massagem, bebe uma água gelada, troca o uniforme, pensa em novas estratégias e tudo mais, mas chega um tempo, esse time volta para o campo novamente, para poder jogar a partida de futebol. Então, ele diz que as nossas reuniões, os nossos ajuntamentos, é o intervalo, são os 15 minutos. E que a coisa acontece no campo, a coisa acontece no chão da vida. A gente para 2 horas na nossa agenda para celebrar, para cultuar, para perdoar, para ser perdoado, para abraçar, para ser abraçado, para corrigir, para ser corrigido, para ministrar, para ser ministrado, para a gente ir para o jogo, para a gente ir para a vida. E acontece
que muitas igrejas fizeram do intervalo o jogo. Muitas igrejas confundiram o intervalo com o jogo. Então, o intervalo não é um fim em si mesmo. Aquele período é um período para isso, para instruções, para a gente ser orientado pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo, voltar para o jogo, ganhar a partida. E, infelizmente, milhares de igrejas fizeram do intervalo o jogo. Então, nós temos uma visão muito clara de que aquele momento, o ajuntamento, o vir, ele é apenas uma etapa. Eu venho para depois eu ir. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Aprendei de mim. Vem, aprende, encontra descanso para que você possa ir. Para que você possa ir em missão. Então, na pandemia ficou muito claro isso. Centenas, milhares de igrejas que simplesmente perderam a sua razão de existir, porque a sua razão de existir não estava baseada no Cristo que coloca a igreja em movimento, mas a sua razão de existir estava baseada nela mesma, estava baseada na própria igreja, naquele espaço do intervalo, naquele ajuntamento. E aí, quando você tira o ajuntamento, não sobra nada. Quando você tira a possibilidade do intervalo, a igreja fica perdida. Por quê? Porque fez do intervalo o seu bezerro de ouro. Fez do ajuntamento um fim e não um meio. Então, nós precisamos ter essa atenção para a gente compreender qual é o papel da igreja na cidade, qual é o nosso papel na cultura. A nossa igreja deveria ser uma igreja samaritana. É a igreja que se coloca a caminho. Não é uma igreja que apenas está voltada para si, mas prioritariamente para o outro. Nós compreendemos em Betânia que Deus escolheu ser amado no próximo. Então, é na direção do próximo que eu vou servir a Deus. É na direção do próximo que eu vou manifestar esse amor. Eu costumo brincar com aquele comercial que vira e mexe aparece, quando alguém fala assim, olha, você sabe onde é que eu posso trocar um óleo? E aí o cara responde, vai lá no posto Ipiranga. Olha, você sabe como é que eu posso comer um sanduíche? Ele, vai lá no posto Ipiranga. A igreja deveria ser o posto Ipiranga do amor. A igreja é esse lugar onde as pessoas são ensinadas a amar. Olha, você sabe me ensinar, você pode me dizer um lugar onde me ensina a amar? Olha, vai lá na igreja do Leandro, vai lá na igreja do Júnior, vai lá na igreja do José, da Maria, da Joaquina. A igreja é essa comunidade, é o que o texto diz aqui. Não é um ajuntamento de pessoas num prédio. Igreja é gente, igreja é movimento, igreja é a resposta de Deus para esses problemas sociais do tempo passado, do tempo presente e do tempo futuro. A parábola do samaritano é uma parábola que sempre me atravessa e sempre me corta. Por quê? Porque Jesus dá o exemplo no qual eu não sou samaritano. No exemplo que Jesus dá, eu sou sacerdote, eu sou levita, eu não sou samaritano. Se a gente fosse contextualizar hoje, Jesus diria que alguém estaria caminhando a caminho, talvez, de Caxias, e passou pelo lixão de Gramacho, ou pelas vielas de qualquer favela, e lá passou um pastor que tem milhares de seguidores no Instagram. E logo depois passou um cantor ou uma cantora gospel que tem outros milhares de seguidores no Instagram. E depois passou
um samaritano, passou um Zé Ninguém, passou um ateu, passou um budista, passou qualquer outra pessoa que tem misericórdia. E essa pessoa parou, pegou essa pessoa no caminho, cuidou, tratou, se responsabilizou e seguiu a sua vida. Então, a nossa igreja precisa ser uma igreja samaritana, uma igreja que está a caminho, mas que para no caminho diante das injustiças, das necessidades. É uma igreja que não está cega, porque o texto diz que os três olharam. Os três olharam, o sacerdote, o levita e o samaritano, mas apenas um se fez próximo, apenas um se fez presente. Bom, então nós precisamos ter essa compreensão em relação ao nosso movimento. Como que a igreja se coloca em movimento. Eu peço um perdão aqui, porque eu falei desse bloco que seria cidade e cultura, mas eu antecipei. Eu estou falando de fato de movimento. Eu estou falando de uma igreja que parte em movimento. Uma igreja que recebeu a boa notícia e agora se coloca em movimento na direção da cidade, imersa em determinada cultura. Essa igreja que recebe do Pai a comissão, que recebe do Pai esse ir, esse ide, é uma igreja que não pode estar parada, é uma igreja que precisa, sim, treinar, precisa ter os 15 minutos do intervalo. Eu não estou aqui demonizando os ajuntamentos, eles são necessários. Sem o ajuntamento, sem a ministração, sem a comunhão, a gente se enfraquece e a gente não consegue voltar para o jogo. Mas isso não é o fim, é o meio. O fim é o chão da vida. O fim é a existência. O fim é o dia a dia. O fim é o sofrimento. O fim é a alegria. O fim é o que acontece nos nossos dias, nas nossas vidas. Gente morrendo, gente nascendo, gente com doença, gente se colocando são os paradoxos, os altos e baixos da vida. A igreja precisa estar nessa condição, nesse lugar. E eu quero finalizar esse bloco fazendo essa provocação. Eu queria perguntar a você se a sua igreja local, a igreja na qual você congrega, essa igreja local, que pode ser batista, assembleia, presbiteriana, metodista, neopentecostal, pentecostal, enfim, eu não sei aonde você está enxertado localmente. Mas a pergunta que eu te faço é, se a sua igreja local deixasse de existir amanhã, os vizinhos dessa igreja e o bairro onde essa igreja está ficariam felizes ou tristes? O fechamento dessa igreja que se ajunta traria felicidade ou traria tristeza para o bairro? Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que a reação dos vizinhos e do bairro denuncia a igreja que nós somos. Porque se o vizinho fica alegre e o bairro fica alegre, é sinal de que essa igreja não está servindo ao bairro, à sua comunidade, onde ela está plantada. Se há alegria de um fechamento de uma igreja, é porque essa igreja não caiu na graça desse povo. É porque essa igreja não foi resposta para as necessidades desse povo. Ou ela não foi ponte para que as necessidades desse povo pudessem ser supridas. Então, faça esse exercício, que certamente vai trazer esse ponto de reflexão para a gente. A igreja que fecha numa comunidade deveria provocar
um choro, deveria provocar um protesto na porta da igreja por aqueles que são abençoados pelo simples fato daquela igreja existir. Ou seja, você não pode ser motivo de tristeza para aqueles que vivem ao redor da sua igreja, porque eles só sabem reclamar do barulho da igreja, só sabem reclamar do carro parado na porta da casa dele. Ele precisa ter uma fala de alegria, uma fala de gratidão, porque essa igreja é resposta de Deus para a vida dele, porque essa igreja prega um Cristo e vive esse Cristo pregado com profundidade e sacrifício. Então, nós precisamos compreender muito bem o Evangelho, nós precisamos compreender qual é o nosso papel nessa ida, que nós, como igreja, não somos o fim, nós somos apenas o meio, nós somos ponte, nós somos o canal. Deus passa por a gente para encostar naquele que está necessitado. E por Deus passar por nós, a gente se alegra, a gente se regozija pelo simples fato de saber que Deus está usando a gente, que Deus está usando a nossa vida. Bom, por último, eu quero trazer, então, a parte de cidade e cultura. Então, falei do Evangelho, falei do movimento, né, da igreja se movendo, da igreja deixando de ser uma organização institucionalizada para ser um organismo vivo. Não é a igreja que é identificada pelo nome da igreja, é a igreja onde somos nós. Igreja sou eu e sou você. E é você. Circulou há um tempo atrás uma imagem bem legal, que era assim, pinte a igreja. E aí tinha um prédio simbolizando a igreja e tinham pessoas. E aí a criança, porque era um desenho de uma criança, estava pintando as pessoas e não aquele prédio. É isso que nós precisamos compreender. Igreja somos nós somos a igreja. As pessoas não veem aquele prédio, as pessoas veem aquilo que a gente faz. Então, a maior denúncia de uma igreja é o que ela faz após a sua reunião. A maior denúncia para ver se uma igreja é relevante onde ela está plantada é perceber o que a igreja faz após o seu ajuntamento. Se a igreja, após o ajuntamento, não salga, não é luz, essa igreja não é a igreja de Jesus. Essa igreja não é uma igreja que compreendeu a boa notícia, porque é uma igreja que apenas proclama, apenas diz que é, mas não é. Ela apenas tem a sua fala, o seu discurso. Ela diz que ama, mas, na verdade, ela não evidencia esse amor. Então, o Evangelho, o movimento e, por fim, por último, a cidade e a cultura. Nós vamos falar agora sobre esse terceiro tópico, que é a cidade e a cultura. Bom, a igreja ela não pode se colocar contra a cidade e, ao mesmo tempo, ela não pode se colocar a favor da cidade. Ela não pode se colocar contra a cultura, contra ser uma igreja que está sempre batendo contra essa cultura, porque se você só bate, você não provoca campos de diálogo. E você também não pode ser uma igreja que absorve essa cultura. Então, ser igreja na cidade, imerso numa cultura, é ser uma igreja equilibrada. Por isso, o título, né, do livro é uma igreja centrada.
uma igreja centrada em Cristo, para ir para as Escrituras, para ler os Evangelhos e, a partir de Cristo, compreender o seu papel na cidade e compreender o seu papel na cultura. Então, eu quero trazer para vocês, agora de forma mais prática, mais direta, essa compreensão de uma igreja local. Eu estou falando para pessoas que estão em igrejas locais e eu espero que você, após essa aula, após esse curso, essas maravilhosas palestras, aulas, lives, enfim, que você se redimensione, que você compreenda a importância que você tem no seu ministério, na sua igreja local, a capacidade de modificação, de mobilização, de transformação que você pode proporcionar na sua igreja local. Bom, se eu tenho a compreensão do Evangelho e se eu sou uma igreja que não fico olhada apenas para o meu umbigo, que não fico voltada apenas para o ajuntamento, apenas para os eventos, apenas para a comunhão, apenas para si, se eu sou essa igreja que eu compreendo Cristo, que eu sim preciso me reunir, preciso me acolher, preciso me edificar e preciso partir, quando eu parto e eu vou encontrar esse mundo caído, esse mundo que jaz no maligno, quando eu parto para me encontrar com uma cultura que é uma cultura contrária à cultura do reino de Deus, eu preciso fazer algumas análises. E a primeira análise que eu trago para você fazer é que você precisa compreender o seu contexto. Você precisa saber onde você está pisando. Porque uma coisa é você estar no Complexo do Alemão. E outra coisa é você estar no sertão nordestino, ou estar nos ribeirinhos. Então, a primeira pergunta que você, como líder de jovem, como alguém da igreja, que quer fazer algum movimento, esse movimento para fora, esse movimento de serviço, esse movimento de ser resposta de oração, resposta de clamor do povo que está do lado de fora, é você compreender os códigos desse lugar, compreender como esse lugar é. Porque você precisa, como a gente costuma dizer, saber como chegar. Você precisa saber como entrar e saber como sair. Se você está numa favela, a favela tem os seus códigos. A favela tem as suas relações, tem o seu movimento. Se você está no Rio de Janeiro, você tem uma maneira de compreender aquele lugar. Se você está no Sul, você tem outra. Se você está no Nordeste, outra. Se você está em São Paulo, outra. Então, você precisa ser expert. A igreja local precisa saber onde ela está, qual é o contexto, o que se passa nesse lugar, como é esse lugar. Eu quero trazer um exemplo para vocês. Em 2016, eu fui para Manari, para uma ação missionária da nossa igreja, que adotou famílias em Manari, e a gente foi fazer o mutirão lá. Levamos dentista, construímos casas, proporcionamos esporte, lazer, cultura. Nós ficamos alguns dias lá em Manari e levamos alimentos, enfim, tudo mais. E quando a gente foi lá em Manari, tem um pastor lá local, e pastor Manuel, um lindo homem de Deus, que foi o nosso anfitrião e foi nos direcionando para as localidades, para as localidades lá de Manari, uma região paupérrima, já foi considerada um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil.
E aí ele estava contando para a gente, olha, quando eu for com vocês, você estiver comigo, eu sempre chego na casa, e não é uma casa igual a nossa, como a gente costuma ter aqui, é aquela casa de barro, de graveto, enfim, bem precário, não tem banheiro, enfim, é um amontoado de folha, enfim, é totalmente precário. E aí ele diz que sempre que ele chega nesse lugar, ele vai para perto da bancada, eles não têm fogão, né? Tudo é carvão, a lenha, enfim, e ele encosta na bancada. Por que ele encosta na bancada? Porque se a bancada estiver quente, é sinal de que eles comeram há pouco tempo. E se a bancada estiver fria, se o carvão ali, se a lenha não tiver frio, é sinal de que eles não comem há muito tempo. E aí ele compreende o código daquela família, daquela casa. Então, eu estou trazendo esse exemplo para mostrar para você que é muito importante a igreja compreender a localização, saber onde ela vai entrar, o que ela está ali, onde ela está. A segunda dica, a segunda orientação que eu dou para vocês é que nós precisamos saber qual é a necessidade das pessoas que vivem naquela condição. Nós precisamos saber qual é a necessidade do nosso próximo. E aí também um ponto importantíssimo. Anota que isso é muito importante. Nós precisamos saber qual é a necessidade das pessoas e não aquilo que a gente acha que é a necessidade das pessoas. Gravou? Não é aquilo que a igreja acha que é a necessidade, mas sim aquilo que é a necessidade de fato e de verdade daquela localidade. E eu quero resgatar mais uma vez aquela parábola do bom samaritano. Quando o bom samaritano ele para naquele meio do caminho, o bom samaritano ele não dá comida. Ele não dá comida para quem estava ferido. Ele cuida das feridas primeiro. Ele cuida do ferimento. Então, ele não para e olha para aquela pessoa, para aquela situação, e diz assim, eu estou achando que ele está com fome, e eu vou pegar aqui um alimento e vou dar para ele. Não. Ele consegue compreender, ele consegue discernir, ele investiga, ele sabe a real necessidade daquela pessoa, ou daquela situação, ou daquela localidade. Então, é muito importante você, como igreja, na sua igreja local, fazer a pergunta correta, perguntar para as pessoas, olha, nós somos a igreja tal e nós estamos aqui para ouvir vocês. Nós estamos aqui para saber do que vocês precisam. Vocês precisam de quê? E deixar eles falarem, deixar as pessoas falarem. Elas vão dizer que precisam de um monte de coisa. E você vai anotar esse monte de coisa que ela está falando. E aí depois você vai para um outro processo para peneirar e para tirar os excessos desse monte de coisa que as pessoas precisam. Para você ser mais exato, para você ser mais assertivo. Então, a gente precisa, como igreja, se colocar nesse lugar de escuta do nosso próximo, de ouvi-lo, de saber as necessidades. Porque, senão, a gente diz para eles o que a gente acha e a gente acha que está fazendo uma coisa maravilhosa, quando, na verdade, não é. É como você ir até uma comunidade ou ir até algum lugar que tem
várias necessidades e você olhar, não consultar ninguém, a igreja não perguntar para a associação de moradores, para o morador mais idoso, mais antigo daquele lugar, enfim, você olhar um terreno e falar assim, olha, tem um monte de criança aqui e eu vou construir uma quadra de futebol para alegrar a criançada. Olha que intenção maravilhosa, olha que coisa fantástica. Mas se você, na verdade, tivesse parado para ouvir aquela comunidade, para ouvir as reais necessidades daquela comunidade, talvez aquela comunidade chegaria para você através, obviamente, de dados, de evidência, e sinalizaria para você que aquela comunidade precisa mesmo de uma creche, porque a maioria das famílias são chefiadas por mães que precisam de trabalho. Então, ela tem um filho pequeno, então ela não pode trabalhar porque precisa ficar com o filho. E aí, nesse caso, uma creche é a possibilidade dessa mãe deixar o seu filho, a sua filha na creche e poder ter uma remuneração. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente se coloca a caminho das necessidades do mundo, para a gente não ser o ditador de escolher a necessidade do outro. Então, preciso compreender aonde eu estou pisando, como é esse contexto, e eu preciso saber qual é a necessidade real dessa localidade e dessas pessoas. Depois, eu preciso, obviamente, reunir pessoas com as competências necessárias. Uma coisa é você fazer uma ação baseada no amor e na misericórdia, e óbvio que tem que ser assim mesmo, não tenha dúvida. Nasce desse amor, nasce dessa misericórdia. Mas não dá para você fazer um consultório dentário e colocar um mecânico, e colocar um irmão que tem muita paixão por pessoas, mas que não sabe instrumentalizar ali, não sabe mexer. Então, identificou o local onde você está, estou pisando nesse lugar, aqui tem essa cultura, tem esses códigos, já identifiquei. O pessoal aqui é mais pacato, ou o pessoal aqui é mais extrovertido, tenho mais facilidade, tenho menos facilidade. Saiba onde está pisando. Segundo, identifica a necessidade da pessoa. Olha, precisa de esporte, precisa de cultura, precisa de uma creche, precisa de uma biblioteca, precisa de comida, de cesta básica, precisa de saúde, precisa de várias coisas. O mundo jaz no maligno, o mundo geme, a natureza está gemendo. Então, a gente precisa ser assertivo para saber aonde a gente vai direcionar esforços. Direcionando esses esforços, nós precisamos reunir pessoas qualificadas, pessoas competentes para isso. Ninguém pilota um avião só porque gosta muito de aviação. Pilota-se um avião quem tem qualificação para isso. Porque existem tipos de serviços que podem ser realizados apenas nesse amor, nessa misericórdia. Então, existem serviços que você independe se você é um pedagogo, ou é uma professora, ou é uma médica, ou é uma... Enfim, ou não é nada. Enfim, isso é uma coisa. Outra coisa é quando você parte para atuar em demandas que são necessárias naquele contexto e precisam de pessoas qualificadas. Então, identifica, pega essas pessoas, reúne essas pessoas e faz essa ponte entre o necessitado e o necessário. De um lado eu tenho o necessitado e do outro lado eu tenho a pessoa necessária
para ser resposta dessa necessidade, para manifestar as boas obras, para mostrar para essas pessoas que o reino de Deus chegou, mostrar através da prática, mostrar através das mãos que fazem acontecer. Quando eu estava lá em Manari, eu cheguei numa pessoa muito de extrema pobreza, muito humilde, e eu não me vi chegando lá no sertão de Manari, a não sei quantos quilômetros para dentro do sertão, e eu não consigo compreender uma fé que me levaria até esse lugar para dizer para ela que Jesus a ama e que quer e que já a salvou, para ela se arrepender dos seus pecados e tudo mais, enfim. A gente tem na religião, né, os nossos dogmas, as nossas diretrizes. Eu não consigo me ver lá com o plano da salvação, perguntando para ela e tudo mais, e virando as costas e dizendo para ela que eu ia orar por ela e Deus abençoe. Não. Eu fui lá, falei de Jesus para ela, expliquei para ela o que é o Evangelho e trouxe para ela um alimento que era uma das necessidades dela, como uma evidência da minha fé viva e não da minha fé morta. Ir para Manari, ir para qualquer lugar que tem uma necessidade social absurda e só dizer que Jesus está salvando a sua alma, eu não consigo mais compreender essa forma de manifestação do reino. E o contrário também precisa ser lembrado. Ir apenas para Manari para levar alimento, qualquer pessoa pode levar. Então, nós precisamos compreender que eu preciso ter a compreensão do Evangelho para proclamar e a compreensão das boas obras que chancelam essa proclamação. Eu preciso verbalizar o Jesus, o Emanuel, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que morreu por mim e por você, e eu preciso manifestar esse amor através de ações. Para quê? Para que essas pessoas vejam, provem, sejam alvo dessa manifestação de amor e glorifiquem ao Pai. As pessoas precisam serem encontradas por nós, pela igreja, no caminho, serem impactadas pela igreja e glorificar o Pai. Nós precisamos ser esse tipo de igreja, uma igreja samaritana, uma igreja que olha para as necessidades, uma igreja que para ouvir a necessidade de que está ali na sua frente. E uma igreja que parte a missão, a caminho do próximo que vai atravessar o nosso caminho. Então, são essas duas levas, proclamação e serviço. Eu proclamo e ajo. Eu proclamo e mostro, porque o homem é um ser integral. É um evangelho integral, é o evangelho todo. Não existe um evangelho pela metade. Porque, senão, você deturpa, você diminui a mensagem do Cristo e o que o Cristo é e o que ele representa. Então, existe um perigo das igrejas acharem que somente a ação social vai dar conta de proclamar, de evangelizar. Não, eu preciso
proclamar o querigma, eu preciso dizer, eu preciso manifestar isso através da fala, através da multiforme graça de Deus. E eu preciso evidenciar isso através de boas obras. Então, a igreja precisa ter essa compreensão de que ela está em movimento, de que o Cristo nos coloca em movimento para ser resposta do sofrimento que está na nossa porta, que está no nosso dia a dia, que está na nossa caminhada. Bom, compreender onde eu estou, saber a necessidade, juntar pessoas e, por último, trabalhar incansavelmente até que ele venha. Nós precisamos trabalhar. O nosso Deus é um Deus que trabalha. O nosso Deus é um Deus trabalhador, não é um Deus descansado. Então, você que tem essa compreensão, você que conseguiu discernir aquilo que eu falei aqui com você, você precisa você precisa colocar isso em prática. A gente planeja para poder realizar. Se a gente só idealiza e não realiza, não adianta. Se eu só digo que te amo, mas eu não faço um ato de amor, não adianta. Não adianta eu chegar para minha esposa e dizer, meu amor, eu te amo. Eu preciso evidenciar, amor, eu te amo tanto que nós vamos sair para jantar. Eu te amo tanto que eu vou me sacrificar em algo que por mim eu não me sacrificaria, mas por te amar eu vou. Eu obedeço, eu me coloco como um servo. Eu te amo como Cristo amou a igreja. Esse é o amor que impacta as pessoas e transforma o mundo. As pessoas estão cansadas de um discurso vazio das igrejas evangélicas. As igrejas querem evidência, materialização. As pessoas não prestam atenção naquilo que a igreja fala, mas naquilo que a igreja faz. Ou não faz também. Bom, essa era a minha proposta, trazer para vocês essa compreensão do Evangelho, a compreensão de uma igreja que parte em movimento e uma igreja que dialoga com a cidade e com a cultura na qual ela está inserida. As nossas milhares de igrejas espalhadas pelo país precisam ter essa compreensão. Porque eu acredito que existem comunidades de fé, existem igrejas que são direcionadas para uma missão, para um propósito. E existem outras que são direcionadas para outras missões e para outros propósitos. Tem que ter uma igreja tanto no Lixão ou no Complexo do Alemão, como em Balneário Camboriú, como no Leblon. É o evangelho todo, não somente para os necessitados, porque, na verdade, todos somos necessitados. Alguns com necessidades materiais, alguns com necessidades mais visíveis ali, de questões de sobrevivência, e outras com necessidades mais abstratas, necessidades mais profundas, onde a gente precisa ter um olhar melhor. Eu quero agora finalizar, então eu já indiquei para vocês, então façam um esforço e adquiram esse livro maravilhoso do Tim Keller, para mim, uma das maiores cabeças pensantes do evangelicalismo norte-americano, se não a maior cabeça pensante nesses últimos tempos. Consegue reunir
uma teologia e um amor e um serviço, uma misericórdia, a justiça social de forma maravilhosa. Bom, o que eu trago para vocês como leitura complementar? O que eu entendo que você que quer construir, ser uma igreja relevante, quer ser resposta para as necessidades da sua localidade, o que eu entendo que você precisa ter como leitura, compreensão? E tudo isso vai estar aí na descrição, o Leandro, a equipe dele vai colocar para vocês. Vocês precisam compreender a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente precisa entender o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, compreender o que são os direitos humanos, que, infelizmente, foi sequestrado da sua intencionalidade, foi politizado. Você leu, você viu ali o texto que eu li lá no Pacto de Lausanne. Todo ser humano possui uma dignidade intrínseca, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há uma dignidade no ser humano. E por causa dessa dignidade, nós precisamos ter essa compreensão de forma ampliada. Então, você precisa conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso mundial. Bom, trazendo um recorte do mundo para o Brasil, para o nosso país, não existe a gente iniciar algo sem compreender a nossa Constituição Federal, que é a regra do jogo, que é a nossa lei brasileira. No Brasil, existem algumas leis, existe uma regra, que se você for para a Tailândia, não se aplica. Então, aqui não tem pena de morte, lá tem. Aqui tem esse tipo de punição, lá é outro. Então, você precisa conhecer a nossa Constituição, quais são os direitos e os deveres que nós, como cidadãos brasileiros, possuímos e temos por direito. Então, importantíssimo. E aí a gente pode entrar nas questões mais específicas relacionadas ao nosso contexto. Então, nós estamos no Brasil, num país tropical. Então, aqui não tem preocupação com neve. Não existe preocupação no Brasil com neve. Preocupação no Brasil é com calor, por exemplo, se você está no Rio de Janeiro ou em Cuiabá, ou no Nordeste. A nossa preocupação é com o índice de morte. A nossa preocupação no Rio de Janeiro é com bala perdida. Enfim, a gente precisa conhecer quais são esses índices apontados pelo poder público, pelas esferas públicas, os índices oficiais. Nós precisamos saber. Então, eu oriento vocês a conhecerem, por exemplo, o Atlas da Violência. 155 mil mortes por ano. Nós estamos em guerra. Nenhuma guerra do Iraque proporciona isso. Então, existe o Atlas da Violência, produzido pelo IPEA, um instituto muito contextualizado, com a credibilidade do governo, para você entender como que a violência se dá nas diferentes regiões do país, nos diferentes estados, nas diferentes localidades. Bom, então, em relação ao mundo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Brasil, Constituição, Atlas da Violência, dados institucionais sobre os problemas sociais. Esqueci. Em relação ao mundo, é muito importante também você saber os 17 Objetivos do Desenvolvimento.
isso é um pacto que a ONU trouxe como a Agenda 2030, onde as nações se comprometeram a poder erradicar várias ações, vários itens. Então, erradicar a pobreza, diminuir isso, saneamento básico, meio ambiente, saúde, diminuir a fome, enfim. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis que vão sendo desmembrados em cada país. O Brasil faz parte da ONU e tem lá a sua parcela, o seu monitoramento, a sua contribuição para o bem e para o mal desse desenvolvimento. Bom, então vou parar por aqui em relação ao Brasil. Agora, importantíssimo, se você estava dormindo aí agora, acorda, porque importantíssimo, nós estamos falando de juventude. Então, você precisa conhecer o Sistema Nacional da Juventude, o SINAJUVE, sinajuve.ibict.br. É o Sistema Nacional da Juventude, é a política pública, existe uma política pública para os jovens. Deixa eu falar para vocês, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você sabia que existe o Estatuto da Juventude, o Estatuto do Jovem, foi criado em 2013. Lá no Estatuto existe tudo aquilo que o jovem precisa ter, precisa responder às suas obrigações, às suas responsabilidades. Então, eu não acredito que você, líder de jovem, não conhece o Estatuto da Juventude. Você pode não conhecer o Estatuto do Idoso ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o Estatuto do Jovem, da Juventude, é obrigatório. Isso vai estar aqui também para você. Por exemplo, o nosso governo, não o governo atual, mas como política pública, criou o ID Jovem, a Identidade Jovem, que são benefícios para uma parte, né, da população, a população jovem ali de 15 a 29 anos, que dá acesso de meia entrada para bens culturais, vagas gratuitas para transportes intermunicipais, enfim, tem uma série de benefícios que essa política pública proporciona para os nossos jovens. Então, você precisa conhecer e divulgar tudo isso. Bom, no nosso recorte do Rio de Janeiro, então, mundo, Brasil, agora eu estou no Rio. No Rio de Janeiro, existe o Mapa da Desigualdade, 2020, foi do ano passado. A Casa Fluminense, que é uma organização não governamental, ela atua fazendo esse mapeamento e fazendo proposições de políticas públicas para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Então, eles lançaram o Mapa da Desigualdade, onde você vai saber que Seropédica é diferente de Botafogo, de que no Meier é diferente de São Gonçalo. Você começa a entrar nos bairros para saber os índices de desigualdade desse bairro. É fantástico. Além disso, eles lançaram a Agenda Rio 2030, que traz propostas para a nossa cidade. Propostas em habitação, saúde, segurança, saneamento básico, mobilidade. Vocês devem estar sabendo que o trem aumentou, ou está querendo aumentar. Você acha muito bom o nosso sistema rodoviário, os BRTs, os ônibus, enfim. Então, a Agenda Rio 2030 é um movimento da sociedade civil, tem de todo mundo, já para te acalmar. Tem todo mundo, está todo mundo ali com um único objetivo: transformar o Rio de Janeiro numa cidade melhor. Então, tem um monte de gente ali espalhado por esses temas que são importantíssimos para a nossa cidade.
para pressionar o nosso poder público, para dizer para os nossos governantes aquilo que a gente acha que é o ideal, aquilo que a gente acha que é o correto. Bom, então isso também vai estar aqui disponível para vocês. E um material, vou dizer assim, material cristão, talvez, procurem, baixem, leiam tudo sobre o Pacto de Lausanne. É um orientador fantástico. Ele não fala somente de evangelismo, de responsabilidade social, mas ele fala de outros temas que encostam na nossa fé. Então, você tem que ler o Pacto de Lausanne. Tem também um material que a Aliança Evangélica produziu, um material fantástico. A Igreja e as Políticas Públicas, é uma cartilha, e a outra é Os Evangélicos e a Transformação Social. Então, ali ele explica tudo com muito detalhe. O que é, quais são os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, qual é o papel de um prefeito, de um governador, de um vereador, qual é o papel da igreja nesse ecossistema. A igreja tem que tomar o Estado? Não, a igreja tem que ser a consciência do Estado. Quais são as ações que a igreja pode pressionar para que haja manifestação de justiça, para que haja o mínimo de dignidade para os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E penúltimo, tem algumas organizações. Então, Visão Mundial, uma organização fantástica, reconhecidíssima, com lastro, com mais de 30 anos, 50 anos, 45 anos no Brasil, por aí, que você pode se espelhar. Tear Fund é uma outra organização mundial também, que trabalha com mobilização em desastres, em potencialização de mudanças locais. Porto Social em Recife, do Fábio Silva, um hub de impacto social que mobiliza empreendedores sociais, que mobiliza pessoas que têm muitas ideias boas, que têm o coração ardendo, em ardência para causas sociais, e ali ele dá ferramentas, capacitação, enfim, fantástico. E, óbvio, o Instituto Casa Viva, que é a ONG da qual eu faço parte, lá da Igreja Batista Betânia, que há 11 anos promove dignidade na nossa comunidade e no nosso estado. Então, a gente atende a nossa comunidade, nós estamos na Zona Oeste, para você compreender, nós estamos no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, de frente para uma comunidade, de frente para uma favela, e a Igreja Batista Betânia entendeu que a maneira da igreja encostar na comunidade, da maneira da igreja servir a comunidade, foi através de uma ONG. Isso não significa que todas as igrejas tenham que ter uma ONG, não é isso. Deus vai dar estratégia para você, para a sua localidade, para a sua igreja local, que pode se transformar através de uma ONG, de uma ação de uma ONG, como a sua própria igreja ter ações direcionadas e bem orientadas, qualificadas, para atender a necessidade do próximo. Então, o Instituto Casa Viva está de portas abertas para você conhecer o nosso atendimento. A gente, como o Leandro falou aí no início, a gente atende a gestante, então é a menina que engravidou, ou a mulher que engravidou. A gente atende a criança quando nasce, a gente atende o adolescente, a gente atende o jovem, a gente atende o adulto e a gente atende o idoso. Então, a gente atende o ser humano e todas as suas necessidades. E aí a gente tem vários projetos de esporte, luta, futebol e outros mais, de cultura, de lazer, teatro, aula de dança, aula de violão, enfim, uma série de ações para poder servir a nossa localidade. A gente tem cursos de empregabilidade, de empreendedorismo,
de qualificação profissional, a gente tem um grupo de convivência com os idosos, a gente tem uma classe de alfabetização de idosos, enfim. A gente tem um mundo de possibilidades e a gente vai tentando ser a resposta para esse mundo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais como que a gente desenvolveu esse trabalho, que já tem 11 anos, aí eu vou ter tempo para te explicar que a gente foi na comunidade, que a gente fez um mapeamento de casa em casa, a gente fez um censo na comunidade para saber quantas pessoas tem lá, se tem banheiro, se o chefe da casa é mulher, se é homem, o grau de escolaridade, se tem renda familiar, qual é a renda. Então, a gente faz um mapeamento social daquele lugar para a gente entender, que eu falei com vocês, para a gente entender e aí a gente, sabendo a necessidade, ser e construir as respostas para esse lugar. Por último, uma plataforma ali de apoio é a Atados, é uma plataforma de voluntariado que une instituições e voluntários. Então, muitas instituições precisam de voluntários e muitos voluntários querem serem voluntários em alguma ação, mas não conhece, mas fica com timidez, enfim. E a Atados faz essa ponte. Eu gosto muito da área de educação, eu sou professor, então a Atados vai te mostrar uma ONG do lado da sua casa para você servir. Eu sou da área de saúde, eu quero trabalhar num consultório e tudo mais de saúde, e papapá. O Atados vai achar uma organização social que tem lá uma vaga específica para você. E o Transforma Brasil, que também trabalha nessa mesma proporção de fazer essa ponte entre necessidade e necessitado. Chega de falar. Pessoal, muito obrigado pela sua paciência. Eu espero que o Espírito Santo tenha incomodado você, deixado você indignado. Eu quero trazer essa indignação santa para o seu coração. Eu gosto muito de uma frase da Adélia Prado. Ela diz: eu não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. Então, faca e queijo a gente tem no caminho. Então, não adianta ter a faca e o queijo se não tiver fome. Então, eu desejo muita fome de justiça social, muita fome de misericórdia, de amor, que o Cristo, que o Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te impulsione para ser essa igreja relevante, para ser essa igreja que serve, para ser essa igreja samaritana, para ser essa igreja que salga, para ser essa igreja que ilumina, para ser a igreja de Jesus. Então, eu espero isso. Então, eu deixo para você essa tarefa, que você pegue essas referências, se debruce sobre essas referências e que você parta para fazer algo. Você já está cheio de referências, cheio de informação e que você comece alguma coisa. Mas, Júnior, como eu vou criar uma ONG? Como eu vou? Começa pequeno. Não despreze os pequenos começos. O Instituto Casa Viva não começou grande. A gente começou entregando cesta básica. Então, comece com aquele que está na beira do caminho. Não fique preocupado em atender centenas e milhões de pessoas que estão à beira do caminho. Só fique preocupado de atender aquele que você está vendo na beira do seu caminho, no caminho no qual Deus plantou a sua igreja como lugar de movimento e de passagem. Que Deus te abençoe. Precisando de alguma coisa, é só me procurar no Instagram, @_newton.junior, JR. Eu estou lá nas redes e a gente vai se falando. É isso, pessoal. Leandro, mais uma vez, um abraço. Muito obrigado por essa participação, por esse privilégio de poder servir
a essa geração, a essas pessoas que são Igreja de Cristo junto comigo. É isso. Deus abençoe vocês. Até mais.